Já vimos que Deus está, a partir da queda, a partir do juízo proferido ali em Gênesis capítulo 3, nós temos ali um embrião de uma promessa, que é Gênesis 3,15. Deus já estabelece, digamos assim, o pano de fundo de toda a história, um conflito entre a descendência satânica, a descendência de Satanás, e a descendência da mulher. Nós vamos ter o pleno entendimento do significado destas palavras quando, no último livro da Bíblia, no Apocalipse, especialmente no capítulo 12, essa história é desvendada diante de nós de uma maneira terrível, né? O dragão, a antiga serpente, Satanás, perseguindo ali a mulher e o seu descendente. Vemos como Cristo cumpre isso. Mas o que está entre esses dois marcos históricos é exatamente a história da redenção, como Deus, por meio das alianças feitas, Ele está levando adiante o seu plano redentivo, né? Seu plano de salvar para si um povo por meio de um descendente, de um Salvador, de um Messias. Então Deus está preparando esse tempo, preparando este momento único da história. Essa não é a única maneira de enxergar a história, mas cremos que essa é a maneira mais bíblica, que encontra maior respaldo nas Escrituras Sagradas, né? Que é a teologia do pacto, a teologia das alianças de Deus. E todas elas podem ser compreendidas no meio dessa categoria, né? História da redenção, ou aliança redentiva, para a salvação, para a redenção. E cada uma delas tem o seu propósito, né? E em cada uma delas Deus, de alguma forma, vai acrescentando algo para que nós compreendamos onde Ele quer chegar nessa aliança, né? Então, tudo vai culminar em Cristo, sabemos disso, e todo o povo envolvido nesta aliança de graça, de redenção, é o povo de Deus, seja do Antigo ou do Novo Testamento. Não há diferença aqui, nesse particular, entre a igreja e Israel étnico, né, como alguns querem diferenciar, né? Então, as promessas de Deus para o Israel étnico, isso é uma coisa, aí a igreja é uma espécie de parênteses nessa história, né? Não sei se os irmãos já ouviram falar, não vai dar tempo da gente detalhar isso, né? O chamado dispensacionalismo, né? Nós estamos tratando aqui de outra coisa, estamos tratando de pacto, teologia da aliança, né? Como Deus vai formando um único povo para si, salvação sempre por meio da graça, mediante a fé na palavra de Deus, na forma como esta palavra é revelada nos vários pactos de Deus ao longo da história. Isso culminando em Cristo, né? E daí esse povo se alastrando, né? E pegando gente de tudo que é tribo, raça, língua, nação, por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Essa história, nós vimos, começa ali com Noé, uma aliança feita não só com Noé e sua casa, mas também com a própria criação, na qual Deus promete não destruir mais o mundo criado por meio das águas, né? Estabelecendo com isso um símbolo, que é o arco nos céus, mostrando que Ele é fiel para cumprir esta palavra. Embora a sequência da história nos mostre que Noé é um sujeito pecador, né? Ou seja, ele foi salvo por graça, mas ainda é um pecador carente de graça, a quem cabe cumprir esta promessa? Unicamente ao Senhor. Não há nada que os homens possam oferecer como parte deste pacto para que essa história avance. Deus é o único responsável por avançar o cumprimento das suas promessas firmadas neste pacto, né? O homem se apropria disso unicamente pela fé, que resulta em obediência. Então, sempre é pela graça, mediante a fé, na palavra de Deus, e que resulta em obediência. Sempre, desde o início. Isso nada mudou, até hoje. Sempre foi assim. Esta aliança, essa nova etapa, né, da história com Abraão, nós temos aqui uma outra aliança, mas que é uma
uma ampliação das promessas feitas a Noé, nós temos aqui um homem escolhido por Deus, pela graça, que confiou na palavra de Deus, e isso foi creditado a ele como justiça, né? Paulo vai explicar muito bem isso lá na carta aos Romanos, como Abraão é o ícone, né, da justificação pela graça mediante a fé, e ele promete a este homem, ele faz uma promessa a Abraão, mas que inclui a sua descendência, em ti serão benditas todas as famílias da terra, daria a este homem uma terra, um espaço físico, de fato, no qual este povo, esta descendência, cresceria no temor do Senhor, numa terra santa, diante de um Deus santo, vivendo de maneira santa. Deus abençoaria, então, este povo. Novamente, nós vemos Deus empenhando a sua palavra nisso. Abraão é chamado tão somente a confiar, e o modo que o Senhor escolheu para expressar essa confiança foi por meio do símbolo dessa aliança, a circuncisão. Todo macho deveria ser consagrado ao Senhor por meio da circuncisão. Deus estabelece, então, essa nova etapa do pacto da graça. Veja que não é um outro pacto, não é uma mudança, né? Não, vamos esquecer o que falei para Noé, agora eu tenho que mudar, é um novo contrato, rasga aí o que foi feito com Noé. Não, é uma nova etapa de uma aliança de graça e de redenção. É uma etapa nova dessa mesma aliança de graça e salvação, desde lá de Noé, que agora com Abraão. A última que vimos foi com o povo no Sinai, o povo liberto do Egito pela graça de Deus, isso é importante, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, ou seja, um ato de graça, não havia lei ainda para ser cumprida. Agora eu dou a vocês a minha lei. Razão muito óbvia, você não está ali mais com uma família ou com poucos indivíduos, você tem um povaréu. A primeira coisa que se faz para você expressar a sua vontade para um povo, ou fazer com que o povo viva de uma maneira conformada à vontade do soberano. Você tem uma lei escrita, uma vontade expressa. É o que Deus fez com Israel. Não havia mandamentos antes? Havia. Quando a gente lê lá Gênesis, diz que Abraão cumpriu os mandamentos de Deus. Cumpriu. Estamos ali. De alguma forma, Abraão, como Noé, eles tiveram ciência de que Deus é um Deus que ordena coisas e que nós devemos, pela fé, compreender que aquilo é palavra de Deus e viver conforme aquela palavra, em obediência ao Senhor. Então, nós temos a lei escrita, firmada com sangue, novamente, né? Moisés asperge sangue, né, naquela cerimônia descrita ali em Êxodo. E o que nós vemos após isso é o quê? O povo cumprindo a lei direitinho? Não. Nós vemos novamente a infidelidade do povo, conforme lemos no Salmo 106, mas Deus cumprindo todas as suas promessas. E na medida que aquele povo fosse obediente, ele herdaria as bênçãos, as promessas de Deus, mas Deus viria com juízo também, como a lei assim previa, retribuindo com seu justo juízo a desobediência do povo. Toda a história que nós lemos a partir dali, especialmente do livro de Deuteronômio, ela pode ser lida com a seguinte perspectiva: como este povo, especialmente os seus reis, foram fiéis ou não a esta aliança. Como este povo foi obediente ou não a esta aliança. E como Deus julgou este povo. Primeiramente, o reino de Israel, aqui eu já estou adiantando um pouquinho a história, por meio da invasão assíria, lá no ano 722, dispersando aquele povo, e depois, melhor sorte não coube ao reino de Judá, por meio dos babilônios, instrumentos do juízo de Deus. Mas isso foi novidade? Não, Deus já tinha anunciado isso na aliança da lei. O dia que vocês desobedecerem, eu vou entregar a vocês e a terra de vocês. Isso fez com que a promessa de Deus a Abraão, de uma terra, de uma descendência, pudesse ser colocada em dúvida? De maneira nenhuma. Por mais que isso nos apavore, como você ouve ali falar do juízo de Deus no deserto, quer saber? Toda essa geração acima de 20 anos vai morrer no deserto. Foi pronto, acabou a promessa, E agora? Deus não tinha prometido um povo, agora ele vai matar esse povo? Ele fez isso. Mas no final do livro de Números, o que a gente vê? Nós vemos esse povo de novo, aqueles recenseamentos em números, tanto no início quanto no final,
embora pareçam muito chatos de ler, né? Número e mais número, nome, não? Aquilo é um grande hino à fidelidade de Deus à sua promessa, de que ele daria uma grande descendência. Genealogia é importantíssimo na Bíblia, que mostra exatamente como Deus foi fiel à sua palavra. Ok? Esse é o ponto da história que a gente está. Agora, será que Deus vai fazer mais alguma coisa? Fez. Quando chegamos a Davi, chegamos num momento, digamos assim, num cume, né, num ápice dessa história redentiva. Porque agora em Davi, Deus vai mostrar algo que não havia mostrado antes, mas que faz parte dessa história de redenção, que é a importância do papel da mediação de uma figura, que vai se tornar um tipo do Salvador, do descendente da mulher. Que figura é essa? A figura do rei. E o estabelecimento do reino, conforme Deus assim o instituiu. Isso não é tanto uma novidade, uma coisa inédita. Se nós lembrarmos das palavras de Deus a Abraão, Deus já tinha dito a Abraão: de ti descenderão reis. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, acho que é isso, 18 ou 17, deixa eu não dar informação errada aqui aos irmãos. Nós temos promessas feitas a respeito, 17, de um rei futuro. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: queremos um rei que nos governe como tem todas as nações, tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Então veja, isso já estava nos planos de Deus. Ele já está dizendo: olha, isso vai acontecer, mas quando acontecer, tomem esses cuidados. Aí a gente vê pelo livro dos Juízes, como é que o livro dos Juízes termina. Todo mundo fazia o que bem entendia, chutava para onde o nariz estava apontado, né? Porque não havia ainda um rei em Israel. E quando esse povo quis um rei, como é que nós vemos essa manifestação do desejo por um rei? Como é que esse povo manifestou o desejo por um rei? Quem lembra? Que foi Saul, né? Quais foram as palavras usadas para manifestar a vontade de ter um rei? Vocês lembram disso? Isso é importante. Queriam um rei como? Assim como das outras. Parece que o cara fez de propósito, né? Parece que quem escreveu a história fez de propósito. Eu lembro que lá em Deuteronômio tem um negócio. Não, mas isso mostra como está tudo amarrado, né? Como a palavra de Deus ela está ali, né? E o historiador, né? Não é igual o historiador de hoje, né? Que é puxar a sardinha para a sua ideologia, né? Quer falsificar a história, quer mudar a história. Não, o historiador bíblico, né? Vamos dizer assim, ele mostra exatamente como a sequência da história de Israel foi, ou não foi, um cumprimento às palavras, às prescrições da aliança. Então, em Saul, ele mostra como esse povo foi desobediente, como esse povo se esqueceu da ordem que Deus deu ainda lá em Deuteronômio, e portanto falhou. Quem é que deu Saul? Saul foi escolhido por quem? Pelo povo e por Deus, né? Deus deu exatamente o que o povo quis, mais ou menos o que Paulo diz ali aos romanos, né? Deus entrega o povo aos seus próprios desejos. Vocês querem um rei? Tá bom, eu vou dar um rei, conforme o desejo de vocês. Vocês vão colher aquilo que vocês estão plantando nessa hora. Mas quem era o rei a ser escolhido por Deus? Aquele menino lá dos campos de Israel, né? O pastorzinho Davi, né? Como a música para crianças, né? Se refere a ele, né? Então a gente recordou um pouquinho a história, né? A gente recordou aqui um pouquinho a história, pegou elementos passados aí da história, né? Gravados em áudio, né? Quem nunca viu esse negócio na vida não sabe como isso era bom e como nos perturbava o juízo quando o gravador resolvia comer, né? E o lápis resolvia, não é isso? O lápis resolvia, muito bem. Então nós vemos, né, como esse povo
entrou na terra, como ele foi infiel, não expulsando os povos, como lá em Juízes, né, nós temos aquele ciclo de miséria, de apostasia, e Deus mantendo a sua aliança, a sua palavra, não sem julgar o povo, mas também agindo com graça. Né? Esse é o Evangelho no Antigo Testamento, gente. Quando a gente olhar, é o Evangelho é Jesus. Não, o Evangelho está no Antigo Testamento, que é o Deus Santo, soberano, um povo que merecia pleno juízo e destruição. Deus julga o pecado, sim, mas age, em meio à sua ira, ele se lembra da sua misericórdia e cumpre as suas promessas até o fim, a ponto de Josué, no final da sua vida, declarar isso, né? Nenhuma das promessas do Senhor falhou. Deus é fiel, Deus é o protagonista dessa história e o único responsável pela história chegar ao ponto que chegou. Ele é o único responsável por nós estarmos aqui e pelo povo de Israel continuar a sua história. Com Davi, né, no reino, o estabelecimento do reino, né, ele chega a um momento de ápice aí, né? Nós vemos aqui o território, né, a extensão do reino davídico, segundo ali o livro de 2 Samuel, capítulos 8 e capítulo 10. Ou seja, Deus está levando adiante a sua promessa de uma terra abençoada. Deus deu descanso dos seus inimigos, estabeleceu um rei num lugar escolhido por ele, né, como o símbolo da sua presença. Né? Davi, após alguns anos fora de Jerusalém, ele toma Jerusalém, leva para lá a Arca da Aliança, um preceito que já está de forma ainda embrionária, né, em Deuteronômio, o local de culto, o lugar estabelecido por Deus para ele colocar ali, digamos, o seu trono, né, apontando isso para o reino vindouro, que, né, Jerusalém ocupa então esse lugar especial. Então vemos que a aliança da graça, a história da redenção começa a alcançar um momento decisivo nisso, né? Você tem agora o quê? Você tem o povo, você tem a terra bem estabelecida, né? Você tem descanso e paz desse povo, você tem um local de culto, uma cidade, o Monte Sião, Jerusalém, para onde é levada a arca. Você tem um rei segundo o coração de Deus. Tudo isso vai servir de sombra, né? Servir de tipos, né? Para nós vislumbrarmos a sequência da história da redenção, né? Bom, isso tudo que eu falei até aqui foi uma grande introdução, né? Para nós, então, nos debruçarmos naquele texto que é um dos textos principais, vitais do Antigo Testamento, para nós compreendermos essa história até aqui. 2 Samuel, capítulo 7. É para lá que nós vamos, todos nós vamos abrir. E eu peço que agora vocês vão trabalhar, tá? Estou cansado, já falei muito. Já preguei, já cantei, já dei uma introdução de 20 minutos. Agora vocês vão trabalhar um pouquinho, tá bom? Vou pedir para que vocês leiam, e de preferência em duplas aí, né, para que um possa ajudar o outro na leitura, dos versos 1 a 17. 2 Samuel 7, versos 1 a 17. Tá? Vocês vão ler e já vão marcar algumas coisas que vocês suspeitam que já tenham ouvido antes. Hoje eu já ouvi isso em algum lugar. Isso aqui não é novidade. Opa, eu já lembro de ter ouvido isso em algum lugar. Mas também você vai marcar alguns elementos que Deus introduziu aqui nessa aliança. Aqui nós temos o pacto, aqui nós temos a aliança de Deus com Davi. Você vai marcar ali, ó, isso aqui Deus não tinha falado antes. Ele está, né, avançando esse propósito da graça por meio disso aqui que eu estou vendo. Tá? Façam isso então, vamos lá, vamos trabalhar. Você que está gravando aí, né, o pessoal da internet vai ver a gente, né, está no YouTube, tá? Então, para o pessoal do vídeo vai ser aquele momento de silêncio, assim, o que vocês estão fazendo, né? Então, aproveita, você do vídeo, vai ver futuramente, né? Faça o exercício aqui com a gente,
né? Dá uma pausa aí, ou então, né, abre lá 2 Samuel 7. Ó, 5 minutinhos para isso, tá, gente? Ler, marcar, por isso você vai precisar de ajuda aí de alguém. Esse é um ponto que até agora não tinha aparecido no radar, né? Embora Deus tenha feito promessas, né, na vinda de um rei, os descendentes de Abraão reinariam, né, o plano de Deus, o estabelecimento de um reino, estava lá. Davi, então, é este rei, que vai ser tipo do rei messiânico, né, do perfeito rei vindouro, e aqui nós temos algo importante, a dinastia, ou a casa de Davi. Essa é a palavra talvez mais literal aqui.
né? Agora, como é que isso se relaciona às outras promessas feitas por Deus? Deus até então havia falado em descendência, né? Da descendência da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, a descendência de Abraão, que herdaria a terra, a descendência, antes, né, a descendência de Noé, que povoaria a terra, a descendência de Abraão, que seria abençoada e abençoaria as demais nações. Essa descendência formou, de fato, um grande povo sob a lei de Deus, só que aqui a palavra não é mais só descendência, é uma dinastia, é uma descendência real, é uma descendência que envolve a autoridade de um rei, e o rei passa a ser agora o que? O mediador dessa aliança. Deus está tomando para si um rei, chamando para si um rei, que vai ter um papel fundamental perante o povo e perante Deus, à medida que o rei deveria fazer o que com a lei do Senhor? Meditar nela dia e noite, cumprir seus mandamentos e mostrar ao povo o que é, então, o reinado soberano, justo e santo de Deus sobre a terra. Olha a responsabilidade desse camarada. Eles foram bem-sucedidos nisso? Não. A história vai nos mostrar a sucessão de reis. Alguns andaram nos caminhos do Senhor, fizeram o que o Senhor aprova, mas a maioria deles fizeram aquilo que Deus reprovava. Mas aqui a noção de dinastia é perfeita, né? Essa descendência seria uma descendência real. E a promessa aponta, evidentemente, para além de Davi e para além de Salomão. Quanto a você, verso 16, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Parecem palavras muito exageradas, né, para uma descendência humana. Não cabe, tanto que você, quando tem o exílio, cadê o rei davídico no exílio? Não tem. Então a promessa falhou? Não falhou. Ali estávamos esperando o rei que cumpriria exatamente essas palavras aqui, e que assumiria, então, não cometendo nenhum erro, assumiu o castigo que era devido aos homens, e o castigo dado também pelos homens, né? Os açoites romanos, a traição dos judeus, enfim. Esse é o ponto. Agora, tem um outro ponto aqui, que já apareceu antes na história, não é verdade? Veja o verso 9. Sempre estive com você por onde andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão, qual é a palavra que está aí? Famoso. Um nome famoso. Onde é que a gente viu isso antes? Abraão? E como é que essas palavras funcionaram ali, né? Você tem Babel, onde os homens queriam fazer o seu nome famoso e Deus humilha, e Deus chama agora um pagão dizendo, eu vou fazer o seu nome famoso. A mesma coisa está acontecendo de certa forma aqui. Como é que o texto começa? Davi com um desejo. Que desejo? Hein? Mais alto, gente. Edificar uma casa para Deus. O que Deus faz? Não, Davi. Eu vou edificar a sua casa. Essa honra é minha, não é você. O texto não deixa claro as razões pelas quais Deus frustrou esse plano davídico. Davi era homem de sangue, Davi, não sei. O que Deus está fazendo é o seguinte, nenhum homem vai tomar para si a glória. Quem conduz essa história sou eu. Então, Davi, não é você quem vai construir uma casa para mim, mas eu vou construir uma casa para você, uma dinastia para você. E é interessante como a história que se segue, você vê ali os 2 livros de Reis, pelo menos, né, mostram como esses reis falharam na sua obediência a Deus, né? Como houve alguns reis que chegaram muito perto, né? Refletindo, né? Com a sua obediência, o reinado justo de Deus. A ideia era essa, né? Rei, você tem que meditar na lei do Senhor dia e noite. Para quê? Para que ele fosse uma perfeita expressão do governo de Deus. Ele fosse um representante desse governo justo, santo, amoroso, gracioso de Deus para o seu povo. Nesse aspecto, todos eles tiveram as suas falhas. Mas é interessante, se você pegar, por exemplo, em 1 Reis, quiser abrir comigo, veja lá. Uma expressão que vai aparecer muitas vezes, eu só vou mencionar aqui, rapidamente, não é? Por causa do tempo. Capítulo 15 de 1 Reis.
Nós vemos aqui o exemplo de Abias, rei de Judá. Diz lá o verso 3, ele cometeu todos os pecados que o seu pai tinha cometido. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, o seu Deus, quanto fora o coração de Davi, seu predecessor. No entanto, olha a expressão aqui, por amor a Davi, quer dizer, por fidelidade à aliança que eu fiz com Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor e fortalecendo Jerusalém. Novamente nós temos o que aqui? A promessa de Deus sendo cumprida, embora o rei tenha pecado, sua fidelidade à aliança, por amor a Davi, Jerusalém como esse local de adoração, né, já previsto desde lá de Deuteronômio, fortalecendo aquela cidade. Mas tudo isso com que propósito? Apontar, né, para o reino vindouro, para o rei vindouro Jesus Cristo, né? Então aqui, né, nós temos essa ilustração na sequência da história. Parece que tudo vai bem, né? Ali com Salomão, então, é incrível, porque a gente encontra ali o cumprimento de uma promessa de Deus. Que promessa é essa? Que as nações viriam ouvir a lei do Senhor. Por que a história da rainha de Sabá está na Bíblia? Exatamente para mostrar isso. Deus está cumprindo a sua promessa de que nações ouviriam a respeito daquele povo e iriam para lá ver se aquilo era verdade, se aquela sabedoria, se aquela bênção dada por Deus era verdade. Parece que a coisa está indo super bem, né? Poxa, é agora o negócio vai. E quando a gente vê, né, a sequência da história, é o precipício. Salomão cai em todos aqueles requisitos exigidos por Deus de um rei. Ele descumpre todos eles. O rei não poderia ter o quê? Mulheres, cavalos e riqueza, né? E a gente vê a ostentação do reino. Tinha até macaco e pavão, né, no zoológico particular dele. O harém cheio de mulheres. E ele manda buscar cavalo aonde? Aonde? No Egito, que Deus tinha falado para nunca mais voltar, não comerciar, esquece aquele negócio. Ele cai em todos os três. Por que essa história está ali? Para mostrar como aquilo foi um descumprimento de tudo que Deus havia advertido o rei não fazer, né? E por fim, já que o nosso tempo já se esgotou, nós já salpicamos isso, né, ao longo aqui da exposição, vocês viram isso no texto, como este pacto com Davi aponta para além de Davi. Sim, como é que Davi responde a esse pacto? A sequência do texto mostra. Davi responde com obediência. Senhor, quem sou eu para isso tudo, né? Lá em 2 Samuel ainda, né? A oração de Davi. Quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é minha família para que me trouxesses a esse ponto? Show, pode curtir. Pode botar o like lá. Davi, mandou bem agora. Isso aí. Humildade. Quem sou eu? Não tenho mérito nenhum. Isso é graça. Isso é redenção da graça de Deus. Quem sou eu? Quem é alguém? Davi responde apropriadamente, embora os fatos seguintes da sua vida mostrem o quanto ele também foi capaz de desobedecer a palavra do Senhor, né, com o seu adultério. E tudo isso nos mostra o quê? Que Deus, ele tem um plano que vai além disso tudo, vai além de Davi, vai além do reino físico de Israel. Ele aponta para um rei futuro, do qual Davi é um tipo, né, uma sombra, que é Jesus Cristo. Um rei que não vai ter nessa terra uma coroa de ouro, mas uma coroa de espinhos. Não um trono, mas uma cruz. Mas o rei que, muito mais do que os reis antigos, não derrotou apenas exércitos, mas derrotou a morte. Não conquistou apenas territórios, mas conquistou a eternidade. Um rei que foi obediente em todas as palavras. E em tudo que Deus prometeu, ele foi fiel. E ele recebeu o castigo dos homens. Ele foi punido no lugar dos reis, no lugar dos súditos, no lugar seu, no meu lugar também. Ele é o rei vindouro. Ele é o rei que estabeleceu, de fato, o reino de Deus. E é na confiança desse rei que nós seguimos adiante. Este rei venceu. O nosso rei
venceu. E é o que nos espera. Nós somos feitos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Embora nessa vida ainda experimentemos toda corrupção, toda terrível corrupção, seja de reis, seja de súditos, os nossos olhos se voltam para o Rei dos Reis, que um dia voltará para julgar vivos e mortos e estabelecer definitivamente o seu reino nesta terra.